IBM e Hitler. A International Business Machine, conhecida como IBM, é uma empresa norte-americana especialista na área de informática. A empresa é uma das poucas na área de tecnologia da informação, com uma história contínua que remonta ao século XIX. A IBM fabrica e vende hardware e software, oferece serviços de infraestrutura, serviços de hospedagem e serviços de consultoria nas áreas que vão desde computadores de grande porte até a nanotecnologia. A IBM detém mais patentes do que qualquer outra empresa americana baseada em tecnologia e tem 15 laboratórios de pesquisa no mundo inteiro. A empresa possui cientistas, engenheiros, consultores e profissionais de vendas em mais de 150 países. Funcionários da IBM já ganharam 5 prêmios Nobel, 4 prêmios Turing, conhecido como o Nobel da Computação, dentre vários outros prêmios. Uma empresa mundialmente conhecida e brilhante que carrega em seu corpo uma cicatriz profunda e calosa. Em 1933, Adolf Hitler subiu ao poder e Thomas Watson, o então presidente da IBM, viu na Alemanha nazista um lucrativo parceiro comercial. Assim, apenas algumas semanas após Hitler ser eleito, Watson criou uma aliança estratégica entre a companhia e o Terceiro Reich, que se estendeu praticamente durante toda a guerra. A subsidiária alemã da IBM era a Deutscher Hollerith. Graças ao acordo, a Alemanha se tornou o principal cliente da IBM fora dos Estados Unidos, e Watson, inclusive, foi condecorado com a Ordem de Mérito da Águia Alemã, medalha criada por Hitler em reconhecimento à contribuição de cidadãos estrangeiros para o Terceiro Reich. Logo que assumiu o governo, Hitler determinou que um meticuloso censo da população alemã fosse realizado. Contudo, naquela época, em que não existia a tecnologia de que dispomos atualmente e esse tipo de pesquisa era realizada com papel e caneta, a tarefa era bastante árdua. Foi então que os nazistas decidiram empregar as máquinas de Hollerith para automatizar o processo de recenseamento através de cartões perfurados. A obsessão de Führer com a destruição judaica quase não era original. Havia Césares e tiranos antes dele, mas pela primeira vez na história, um antissemita teve automação ao seu lado, com a ajuda da máquina Hollerith. Em conjunto com os nazistas, a IBM desenvolveu cartões personalizados que continham dados como religião, nacionalidade e ocupação de indivíduos. E as máquinas de Hollerith eram capazes de cruzar as informações de 25 mil cartões por hora. Assim, os nazistas catalogaram os judeus por meio de uma série de censos, registros e tabulações estatísticas cujas informações, constantemente atualizadas, eram transmitidas instantaneamente a várias agências. Era a solução final de Hitler. Em outras palavras, a IBM desenvolveu soluções tecnológicas que permitiam acelerar e automatizar as políticas de extermínio racial de Hitler. As máquinas de Hollerith foram utilizadas em diversos campos de concentração, entre eles o Auschwitz, Buchenwald e Dachau, para que os nazistas pudessem manter registros dos prisioneiros, monitorar o trabalho escravo e identificar quais judeus tinham sido mortos a tiros, morrido de tanto trabalhar ou haviam sido exterminados nas câmaras de gás. Os prisioneiros eram identificados a partir de números individuais e recebiam designações específicas, baseadas em 16 categorias. E esses números muitas vezes eram tatuados nos braços dos capturados. O equipamento tinha o tamanho de um micro-ondas contemporâneo e foi criado no final do século XIX pelo engenheiro germano-americano Hermann Hollerith. Ele inventou um modo de armazenar dados em cartões através de uma série de perfurações que representavam diferentes tipos de informações, tais como idade, religião, educação e endereço. Esses cartões eram introduzidos em máquinas que os organizavam e realizavam o cruzamento das informações perfuradas neles, e basicamente a tecnologia permitia transformar peças de papel individuais em dados estatísticos.
Em 1940, a IBM perdeu o controle da subsidiária alemã para os nazistas, fato esse que enfraqueceu a aliança com o regime nazista. No entanto, um dos fatores chaves do Holocausto foi a tecnologia da IBM fornecida diretamente por meio de uma filial polonesa criada durante a guerra e que mantinha contato direto com a matriz em Nova York. Não restam indagações de que os nazistas utilizaram os equipamentos da IBM no intuito de executar seus planos, mesmo que nenhuma máquina tenha sido vendida diretamente aos líderes do Terceiro Reich. Essa aliança entre IBM e Hitler veio à tona em 2001, com a publicação do livro IBM Holocausto, de Edwin Black, filho de sobreviventes de um campo de extermínio, que através de centenas de documentos e provas que apoiam suas acusações, conseguiu chocar até os mais céticos e confirmar o envolvimento da empresa no Holocausto. Na época, a IBM, através de sua porta-voz, Karol Mokovich, agiu cautelosamente dizendo: "Nós não podemos comentar esse livro, pois não tivemos acesso prévio aos manuscritos, mas se as alegações da obra forem verdadeiras, a IBM condenará qualquer ação que tenha ajudado os nazistas." A dinâmica de operação do Holocausto foi assustadora. Diversas empresas participaram dessa atrocidade desumana que exterminou diversas etnias, dilacerando famílias e histórias. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, houve um saldo de mais de 5 milhões de judeus mortos e diversos outros povos também dizimados, como os eslavos, poloneses, ciganos, prisioneiros de guerra, homossexuais, deficientes, maçons, entre outros. O Holocausto teve várias ramificações políticas e sociais que se estendem até o presente. A necessidade de encontrar um território para muitos refugiados judeus levou a uma grande imigração para o mandato britânico da Palestina, que na sua maior parte se tornou naquilo que é hoje o moderno Estado de Israel. Esta imigração teve um efeito direto nos árabes da região, levando ao conflito entre árabes e israelenses, entre palestinos e israelenses, que se aprofundaram com o recente pronunciamento de Donald Trump, que reconheceu Jerusalém como capital de Israel.